Bom dia a todos e a todas, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Nós somos da Balasca e o nosso objetivo é sempre trazer informações, informações relativas a todos os aspectos de segurança do trabalho. Estamos aqui com o meu amigo Vladimir, bom dia a uma todos pessoa também. De extrema importância, um dos criadores do Programa de Proteção Respiratória. Vou falar rapidamente aqui do currículo do Vladimir. Ele é docente de universidades, comendador em Segurança e Saúde do Trabalho desde 2017, membro da Sociedade Internacional de Proteção Respiratória, da Comissão Científica de Portugal e palestrante nacional e internacional em Segurança e Saúde do Trabalho. Trabalhou durante muitos anos na Fundacentro aqui em São Paulo e é um dos criadores do Programa de Proteção Respiratória e coautor também do livro que passa uma série de informações sobre o tema. Bom dia, Vladimir. Bom dia. Seja bem-vindo aqui, é um prazer, em nome da Balasca, aqui recebê-lo, Então, obrigado, é um prazer, é uma honra estar aqui podendo discutir um pouquinho de proteção respiratória com vocês e passando também para as pessoas, para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um tema de extrema importância, até porque a gente sabe o quão é importante, para as empresas, seja de todos os ramos de atividades, ter uma proteção adequada, E a gente sabe ainda que tem uma série de informações que precisam ser melhoradas, A Portaria 672, que agora foi editada, e transformou o Programa de Proteção Respiratória, Vladimir, hoje é uma obrigatoriedade, Como que você acha que as empresas estão hoje, assim, com o Programa de Proteção Respiratória? Pela sua experiência, o que você colocaria aí? O que nós precisamos, de repente, avançar? Correia, acho que eu posso chamar você dessa forma, Lógico, Correia, por favor. Obrigado, tá? Eu acho assim, você fez um comentário, falou da Portaria 672, eu gostaria só de voltar rapidamente, lembrando do tempo que a gente já tem o Programa de Proteção Respiratória. Porque o Programa de Proteção Respiratória foi criado através da Instrução Normativa número 1, de abril de 1994. Mas você colocou uma outra coisa também na sua fala, falando da questão da obrigatoriedade do Programa de Proteção Respiratória. Então, o que aconteceu? Era uma instrução normativa criada em 94. Durante esse período de 94 até 2021, praticamente, eu saí antes da Fundação, saí de maneira de falar, eu aposentei antes da Fundação, mas várias tentativas nós fizemos, tentamos, várias vezes tentamos modificar essa questão da instrução normativa. Foram várias sugestões, por exemplo, o PPR, Programa de Proteção Respiratória, virar um anexo de uma norma, de uma NR, de uma norma regulamentadora, ou uma outra portaria. Enfim, teve algumas tentativas de falar em termos de obrigatoriedade, apesar de ter na nossa legislação várias informações que tornam-se um PPR obrigatório, mesmo sendo instrução normativa. Eu diria, como profissional da área de segurança, mesmo que não tivesse, o PPR é obrigatório. Já teria uma força de lei, Uma força de lei, exatamente. Até porque é uma instrução, é uma obrigação, são melhorias para o colaborador. Perfeito, Correia. Mesmo que já está na CLT, nos artigos da CLT, onde envolve equipamentos de segurança, já mostraria uma questão de usar de forma correta um equipamento de segurança, já mostraria a obrigatoriedade de ter um programa de proteção respiratória, Depois as próprias NRs, mas são coisas soltas. Então foi feito em 94, criado o Programa de Proteção Respiratória, e então depois se falava dessa obrigatoriedade. É uma instrução normativa só. Mas como você bem disse, quando foi em 2021, aconteceu que o Ministério do Trabalho publicou a Portaria 672. Dentro desses itens, aparece a questão do Programa de Proteção Respiratória. São vários quesitos da área de segurança, e um dos destaques é o Programa de Proteção Respiratória. Exatamente. Então ele dá quando a gente fala em quesitos, vários quesitos, voltado muito para a norma regulamentadora número 6, que é específico para equipamento de segurança.
Norma regulamenta NR6, EPI, né? Equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual. Obrigado. Tá? Então, dentro desse quesito aparece também um específico ali, que é a parte do programa de proteção respiratória. E aí, então é uma portaria, então já dá uma força maior, uma obrigatoriedade maior. Tá? Na verdade, são os quesitos, o que aparece de novo, então, na portaria 672 em relação à proteção respiratória. Tá? Aparecem os mesmos quesitos da obrigatoriedade que já tinha na instrução normativa número 1, tá? Que tem que ter um programa escrito, alguns itens desse programa escrito que está ali, tá? Obrigatoriedade do ensaio de vedação, tá? Tá colocando isso é importante. Durante muitos anos no Brasil, pouco se falava a respeito, né? E hoje nós temos, além do ensaio de vedação, o levantamento qualitativo e o quantitativo, né? Exato. São quesitos de segurança para a pessoa. Muito, muito importante, tá? E uma das coisas, Corrêa, você deve se lembrar, tá? Que eu acho que foi nos anos 90, bem no início dos anos 90. Onde estivemos juntos até com o professor Torloni, né? Que esteja muito bem, né? O saudoso professor Torloni, tá? Que eu tive a honra de estar escrevendo um livro junto com ele, tá? O Manual de Proteção Respiratória, tá? Então, foi logo nos anos 90, ali por aí, mais ou menos, tá? Eu lembro muito bem de uma empresa, eu acho mesmo que fiz o contato com você, e fui convidado, né, para visitar a sua empresa. Exatamente. Foi, acho que aproximadamente em 1992. 92? Por aí, 91, quando vocês estavam iniciando aí as pesquisas, foram para escrever o programa. Nos anos 90, né? Para escrever um programa. Na oportunidade, eu estava numa multinacional e vocês foram ver o quesito de como era tratado, né? Principalmente hoje que a gente sabe que é uma celeuma, um problema bastante grande, é a questão de barba. Olha eu aqui com barba. Não seria uma pessoa indicada para usar proteção respiratória, né, Vladimir? E vocês foram ver vários quesitos, né? Foi isso, né? Só lembrando aqui uma questão assim, até que eu diria assim, um pouco... uma situação engraçada até, né? Você fazer esse tipo de comentário, mas no fundo, tá? O fato de você usar barba não elimina você completamente de usar o equipamento de proteção respiratória. Não estou corrigindo sua fala, mas eu acho que é uma coisa até engraçada. Porque a grande maioria, não é só aqui, como até você iniciou, falou no começo de estar participando, eu participo de grupo internacional de proteção respiratória, então isso é mundial. Tá? E normalmente se fala, utiliza a barba, não dá para usar proteção respiratória. É que existe uma alternativa, né? Existem os chamados respiradores que não têm contato na face. Os frouxos, né? Que eles são chamados, né? Como que é? Os frouxos, equipamentos frouxos. Né? Ele usa uma palavra assim. Na verdade, essa questão de falar de equipamento frouxo, que a gente coloca o termo, que seria a tradução, né, para nós, da palavra em inglês, né? Que a gente usa dois termos em inglês. Fala loose fit, que seria o frouxo que você está falando, e o tight fitting. Mas como é que a gente vai escrever numa norma esses dois termos? Então a gente colocou bastante. Então nós tivemos a decisão, quando estávamos escrevendo uma norma de proteção respiratória, colocar o nome do equipamento como sendo de contato facial, que seria, falando para o inglês, seria o tight fitting, e o loose fitting. Tudo que tiver contato com a pele, né? Diretamente contato com a pele, tá? Contato com a pele. E o loose fitting seria o que não tem contato com a pele, que é no caso que você acabou de falar e que seria o frouxo. Então, capuz, tá? Capuz. É uma alternativa, né? O capuz. Aliás, nós temos muita coisa para tratar desse tema de proteção respiratória. Eu acabei entrando na questão da barba, porque nós temos muitas coisas para estar falando, porque hoje é um problema muito sério que as empresas... normalmente as pessoas falam, isso faz parte, a barba faz parte da minha vida, da minha índole, do meu dia a dia. Ou da minha religiosidade. Existem exatamente os aspectos de religiosidade. Então, assim, na verdade, nós temos que saber que existem alternativas, Sim, né? Exato. Ou, caso contrário, se for alguma coisa com a pele, realmente nós temos que seguir os quesitos de proteção respiratória, né? Você tem ouvido falar muito desses problemas de barbas? Olha, tenho. Porque eu faço parte da comissão da ISO, né? Que está discutindo a norma da ISO, revisando a norma. É importante para a gente saber como é tratado em outros países também, né? Está revisando especificamente a norma da ISO de ensaio de vedação. Você usou duas palavras, qualitativos e quantitativos. Sim. Tá? Só queria retomar. O qualitativo
não depende da resposta do usuário, qualitativo. Sim. Tá? Não, desculpa, qualitativo depende da resposta do usuário, desculpa. Usado sacarina, Exato, exato. Né? Tá? E o quantitativo, que não depende da resposta do usuário. É um equipamento que verifica se o equipamento está vedando bem ou não. No Brasil, nós temos a ensaio de vedação, que é só para fazer um ensaio com equipamentos recomendados nossos aqui, que é o nome do equipamento, que é o que nós estamos falando em inglês, tight fit, que é só de contato facial. O equipamento capuz, que é o que o Corrêa usou o termo lá, frouxo, alguma coisa assim, que não oferece vedação, que seria o sem contato na face, nós não temos ainda a metodologia para se fazer o teste ainda. De avaliação. Para isso daqui, para fazer o ensaio de vedação. A grande vantagem é para quem for usar a barba, ele vai ter um capuz, algo assim, que não vai ter contato com a pele. Então você não precisa ter uma vedação, né, Vladimir? Mas existe ensaio de vedação previsto para isso também. Existe para pessoas com barbas? Com barbas. Isso mundialmente falando. Mas aí, no caso, porque o equipamento que ele vai estar utilizando é um equipamento que não tem contato na face, tá? Mas ele tem que garantir a vedação no pescoço, por exemplo. Tá? Como é que não está deixando entrar as partículas, né? Que pode estar no ambiente, ou quanto ela deixa entrar, para você saber se é aprovado ou não. Tá? Nesse sentido. São tantos temas, né? E eu, como ex-bombeiro, né? Aliás, bombeiro nunca é ex, né? Sempre vai ser bombeiro. E assim, uma preocupação, sabe, Vladimir? Eu vejo hoje que são poucos temas, alguns temas ainda são novidades no Brasil. Por exemplo, o tema CBRN, tanto para equipamento de proteção respiratória como para proteção química. E eu vejo também, durante muitos anos, nós nunca fizemos um ensaio de vedação para bombeiros, né? E nós sabemos que hoje existem as máscaras P, M e G, né? O que você acha dessa importância para os bombeiros, o que seria importante, até porque eles estão em atividades diretas sobre riscos, né? Olha, Corrêa, eu acho que uma coisa bastante importante essa abordagem, tudo que a gente está falando, acho que está ligado a isso, as perguntas que você tem, o que a gente está debatendo aqui, pode falar que é um debate, tá? É a questão de um conceito que algumas pessoas ainda utilizam, que faz um comentário da seguinte forma: equipamento de pressão positiva não tem necessidade, eu não diria a maioria. Durante muito tempo nós ouvimos exato, isso, durante muito tempo. Tá? Equipamento, está mudando um pouco esse conceito, tá? Mas fala que equipamento de pressão positiva não tem necessidade de fazer ensaio de vedação. Por que não precisa? Porque é pressão positiva. Mas, não tem risco de entrar os contaminantes, coisas assim que não falaram, né? Mas existe, né? Existe o risco de entrar contaminantes, sim. Tá? Existe. Mesmo sendo pressão positiva, o vazamento sendo para fora, porque se vazar, vai vazar para fora, mas o contaminante pode penetrar sim. Então, as normas... altas concentrações, né? Sim. As normas então deixam bem claro que equipamentos de pressão positiva precisam sim ter o ensaio de vedação. Tá? Então, como é que você faz? Você pode transformar, tem a metodologia que você pode transformar em pressão negativa, tem uma metodologia que você faz para usar esse equipamento de pressão positiva para fazer o ensaio de vedação. Só que eu queria fazer mais um comentário um pouquinho antes de falar dos equipamentos. Duas situações. Você usou o termo CBRN, tá? Sim. O que é essa palavra CBRN? Falando em português, tá? É uma sigla em americana, tá? Sim. Por causa da guerra química e bacteriológica. Vamos falar assim. Então, é químico, biológico, CB. Químico, biológico, radionuclídeo e nuclear. Então, tem filtros específicos para isso. Normalmente, a área militar, em guerra, tá? Utiliza-se muito esse tipo de material. Até uma preocupação que eu sempre tive como homem da área de segurança. Hoje, no Brasil, nós falamos pouco de CBRN, certo? As Forças Armadas, mas nós não falamos do transporte, né? Tem muitas fontes radioativas, né? E tivemos até o acidente de Goiânia, acho que muitos lembram desse acidente aí, que até hoje acarreta uma série de problemas, né? Pouco se fala que uma proteção respiratória tem que ter um ensaio devido para isso, ou seja, o autônomo que você usa para uma emergência química não é o mesmo para a CBRN. Assim mesmo como os filtros, né? Tem que ser filtros especiais. É um tema mais abordado pelas forças militares, né? É isso mesmo? Olha, você tem razão, tá? Mas assim, só pegando, porque
a estrutura do equipamento praticamente é a mesma. Tem algumas coisas, quando você vai abordar, tá? Essa questão, é um equipamento autônomo, como você falou, né? Máscara autônoma, CBRN, vamos colocar isso daqui, tá? Então, são uma coisa assim que você vai saber que ela é CBRN por causa do custo, tá? O próprio filtro, para você fazer um ensaio, para provar um filtro de CBRN, não aqui no Brasil, mas estou colocando fora um filtro aprovado, é elevadíssimo o custo. Os testes são bastante grandes. Exato. Eu me lembro que eu fiz um estudo sobre a NFPA, Vladimir, e você manda para o exército, por exemplo, o americano, eles pegam os autônomos, vão fazer teste com, por exemplo, gás sarin, por exemplo, né? E se não passar, eles devolvem, mas não falam no que passou. Então você volta às etapas de estudo novamente. Então é algo muito complexo. Eu acho que se fala pouco no Brasil, talvez um pouco direcionado para os militares, mas nós podemos ter esses problemas também, ou no transporte ou dentro das indústrias, né? E tudo isso está dentro do programa de proteção respiratória, né? Exato. Tá? As normas americanas, né, abordam essa questão do programa de proteção respiratória, tá? É mandatório nos Estados Unidos, né? Eu falei normas americanas, nos Estados Unidos é obrigatório isso daqui, tá? Só um comentário. Principalmente quesitos de guerras, né? Que nós estamos vendo agora, infelizmente, no mundo todo. Né? É uma questão assim, pessoal também, mas eu tive a oportunidade de ver alguns ensaios nos Estados Unidos, no IOSH, né? Nesses equipamentos para CBRN, tá? Acompanhar, ver alguma coisa. Bem complexo, né? Muito complexo. E, assim, custo para quem manda fazer o teste, altíssimo, super oneroso. E aí tem esse detalhe. Você não sabe aonde que reprovou. Ele faz o teste e manda de volta para você depois. Você volta à etapa de projeto inicial, né? Volta o projeto. Você tem que fazer uma análise de todo o projeto para ver o que poderia ter sido reprovado. E isso, novamente, custos, né? Muito. Tá? Uma coisa que você abordou também, que parece assim que é uma coisa que ainda está, assim, no Brasil, foi uma coisa assim muito drástica, e isso foi em 1987, foi o acidente de Goiânia, tá? O Césio 137. Tá? E isso, então, morreram as pessoas, falta de conhecimento, até a própria proteção, que o órgão nosso aqui especial, o órgão de governo, para ter esse combate e tudo, né, o problema, faltou na época, eu já estava nessa área, na época faltou filtro específico no Brasil, né, para poder fazer esse tipo de atendimento, até porque nós não tínhamos naquela época a expertise disso. Né? Depois veio, não sei se é nessa ordem mesmo, mas veio Chernobyl, tá? Outros na Rússia, também uma coisa assim drástica, muito feia. Tá? No Japão também, né? Fukushima. Tive a oportunidade de ver coisas, eu tive algumas vezes lá no Japão, e tive a oportunidade, por causa do pessoal ligado a essa questão da área de governo do Japão, né? E por causa da reunião de ISO também, tive a oportunidade de ver um pouco mais de perto, inclusive coisas, eu diria a palavra secreta, né? Mas nem tanto, porque eu acabei sabendo o que era, tá? De algumas coisas por volta, envolvendo equipamentos e uma série de coisas, tá? Mas o interessante, né, Vladimir, que a gente vê o mundo de proteção respiratória, às vezes nós pensamos que estamos falando de um tema muito simples. Né? Você viu quantas coisas que nós já abordamos aqui, que nós falamos, chegamos até em aspectos de guerra, da proteção, fomos para bombeiros, fomos para a indústria, né? São muitas informações, né? E dentro disso a importância que você estava falando também do qualitativo e do quantitativo, que hoje poucas empresas fazem esses testes, né, de vedação. Exatamente, né? Eu só vou regressar essa pergunta sua, como você falou, dessas facetas da proteção respiratória, que a gente vê tanta coisa, tá, nesse sentido, né? O risco biológico, tá, que envolve uma série de coisas que a gente estava falando. Aliás, é o temor do futuro, né? Porque o biológico você não tem como controlar, né? Você volta um pouquinho, você cai na área hospitalar, tá? Na área dos profissionais de saúde. Se você quiser, nós fizemos trabalhos em cima disso na área dos profissionais de saúde. Tá? Tivemos até o advento da Covid, né? Sim. E foi um aprendizado em termos de proteção respiratória. Muito. Mundialmente falando, viu? Mundialmente falando. Acho que para o mundo inteiro, né? Mas eu tenho uma questão um pouco pessoal também, que foi assim, engraçado, que eu fui indagado, né? Que foi parece que na época lá do Fundacentro, falando coisa pessoal de novo, né? Toda hora falando, desculpem, tá? Até. Mas foi assim, você sabe o que significa tanatoplaxia? Não sei, professor, não sei. É uma palavra tanatoplaxia, né? Na verdade, fazer uma fala aí, que eu nem lembro exatamente todo o sistema, mas seria assim, é uma pessoa que faleceu, tá?
e você tem que fazer uma preparação do corpo. Ah, sim, nesse sim. sentido ali, né? Okay. E aí foi uma demanda para a Fundacentro, pedindo lá que se colocasse pedindo uma palestra minha nessa área. E a direção da Fundacentro... Interessante, é outra novidade, né? Que a gente tem... E a direção da Fundacentro, no primeiro momento, quase devolveu, porque falou, não tem nada a ver com o Fundacentro isso. Aqui é segurança do trabalho. Tá? Poxa. Mas na verdade, você tinha profissionais fazendo aquele tipo de atividade. Exato. Né? Mas a direção, por uma questão de proximidade minha, falou, você sabe que eu recebi aqui na Fundacentro pedindo uma palestra, né? Falaram uma palestra de equipamento de segurança, pedindo uma palestra de equipamento de segurança para tal área. Eu falei assim, mas está especificando? Eu não sei. Daí eu falei, por que? Ela falou, por que isso? Eu falei, tá falando negócio de máscara? Eu acho que fala. Eu falou assim, né? Eu vou devolver perguntando se é máscara. Mas aí a pessoa ficou totalmente assim, mas máscara? Eu falei, qual é o tipo de máscara indicado? Tá? Porque do que a pessoa morreu? O que foi? Quem que vai fazer essa necropsia, essa coisa toda dessa pessoa que estava com problema, né? Existe um estudo todo em cima do caso, e a gente preparou um documento, tá? Preparei um documento, fiz uma palestra para essa área. Então foi uma coisa assim, para você ver essas coisas multifacetárias que existem. Tá? E tudo envolvendo aí praticamente proteção respiratória. Então, assim, é um mundo de aprendizados, né? E aí entra de novo o que você falou, tá? Não tem problema. Se é um enfermeiro, se é um bombeiro, tá? Que está usando essa máscara, ele tem que usar de forma correta, usando a máscara de forma correta, ou nós estamos falando aqui, a nossa palestra aqui está voltada para equipamentos de segurança. O que é equipamento de segurança? Como até já citei na minha fala aqui, num determinado momento, eu falei que está envolvendo a CLT, né? Consolidação das Leis do Trabalho. E quando a gente fala que é equipamento de segurança, ele precisa ter a aprovação do Ministério do Trabalho, ou seja, o certificado de aprovação. Então nós estamos falando aqui na nossa fala só equipamentos de segurança, ou seja, aqueles que têm o certificado de aprovação. E aí a gente cai no programa de proteção respiratória. E volto de novo que o próprio Correia acabou de falar, Correia. Que isso, para você usar equipamento de contato na face, precisa do ensaio de vedação. Então a gente deu a volta, mas continuamos falando sobre Gozado, né, Vladimir, que nós entramos e é uma diversidade tão grande, e até falando de biológicos aí, me veio lembrar da própria Covid, né? Acho que a Covid foi uma lição aí para o mundo de como usar uma proteção respiratória, a importância do respirador, né? Até para a nossa sobrevivência. E não é diferente nas indústrias, né? Claro. Nós temos que cuidar disso porque é a nossa saúde, né? Precisa prevenir, né? Foi uma espécie de um aprendizado para o mundo, né? Muito. Tá? Muito, sim. Tá? Enfim, a gente vai estar discutindo essas questões, está discutindo, tá? Eu estou voltando um pouquinho para a questão da proteção respiratória da ISO, essa questão da barba, né? A influência, tá? Por exemplo, os paquistaneses, pessoas do Paquistão, sim. Tá? Que tem uma comunidade lá que é os hinduístas, tá? E tem uma comunidade específica deles que não podem cortar a barba. Eu em uma de umas visitas que eu estive aí, né, realizando pela Balasca, nós tivemos esse problema. Até então, eu confesso, por falta de conhecimento meu, eu não poderia imaginar que um aspecto religioso, com todo respeito, pudesse influir também no programa de proteção respiratória, né? Porque são dois aspectos de extrema importância que nós temos que tomar cuidado, é o religioso e até a proteção respiratória. E qual que é o seu aprendizado do que você teve no mundo, assim, como que é tratado? Só os equipamentos frouxos? Existe alguma indicação para as pessoas aqui no Brasil? São poucas indicações. A indicação é corte a barba, né? Falou equipamento frouxo, né? O equipamento sem contato na face, né? Mas tudo bem. Na verdade, assim, uma das primeiras questões seria isso, corte a barba, tá? Mas, dentro dessas questões, inclusive na questão do Covid, tá? Uma associação britânica de dentistas, onde existem muitos indianos, paquistaneses também, tá? E uma comunidade na Austrália, tá? Que precisavam tratar das pessoas com Covid, tá? Com Covid, e para eles serem protegidos, como que eles que a máscara, né? Tem que usar máscara com contato na face, tá? E para garantir que a máscara está, como você até citou, você falou em máscara autônoma, o PMG já, mas também tem máscaras de tamanho diferentes, né? Como que vai proteger esses profissionais, principalmente os dentistas?
Então, essa associação de dentistas britânicos, eles criaram, isso já existe lá no Paquistão, eles criaram um ensaio de vedação um pouco diferente das normas tradicionais. Porque a norma tradicional que eu falo é a norma americana, tá? de ensaio de vedação, tá? Que é o que a gente aplica aqui no Brasil também. Tá? Então, o que eles colocaram? Eles colocaram um tipo de uma borracha entre a peça facial e o rosto da pessoa, que seria uma segunda pele, mais ou menos, essa borracha. É um material flexível, bem flexível, tá? Então, você coloca sobre a sua barba, né? Sobre a sua barba, essa borracha, tá? Sobre a borracha você vai colocar o respirador, ajusta bem esse respirador e faz um ensaio de vedação. E eles tiveram uma aprovação bem elevada, aplicando um finalzinho do ensaio de vedação, qualitativos e quantitativos. E tiveram uma aprovação bem elevada, eu acho acima de 80%. Então, eles até sugeriram, eu falo a comunidade lá, até sugeriram que isso fosse até inserido para a ISO. Mas existe uma série de fatores que envolvem essa situação. Como você mantém a sua barba do mesmo tamanho, tá? Dia após dia. Os pelos estão crescendo. Como é que é seu folículo piloso? O meu pode ser de um jeito, o seu pode ser de outro. É verdade. O pelo é mais grosso, o pelo é mais fino. Como é que você coloca isso daqui? Então, será que essa questão da borracha, será que está vedando direitinho? Depois também, tá? Como que essa borracha está sendo ajustada? Quanto que eu aperto? Porque parece um negócio que envolve assim o queixo e vem amarrar em cima da cabeça. Tá? Como é que eu estou colocando isso? Tá? Aperta. Você fala durante o seu trabalho, tá? Na hora que você está executando o procedimento e fica com a cabeça inclinada. Enfim, na abordagem da discussão da ISO foi abordada uma série de coisas que, em um determinado momento, ainda parece ser uma novidade, tá? Que eu acho que não vai muito para frente. Continua da mesma forma, padrão de fazer ensaios. Se você me permite, queria até compartilhar. Eu, durante muitos anos, atuei na área de emergência, né? Sim. E nós, naquela época, não existia ainda o programa de proteção respiratória, nós falávamos sobre a semibarba, né? Como falam os europeus, isso. Seria o cavanhaque, eu usava. E o que se falava, desde que não pegue na área de vedação da máscara, você pode usar, né? E eu fui surpreendido com uma auditoria alemã, né? E eu tomei uma não conformidade por ser uma pessoa da área de emergência utilizando a semibarba, mesmo que a máscara desse a vedação. Tem algum comentário a fazer? Isso no passado nós usamos isso, né? Se falavam bastante essa questão da semibarba, desde que não interfira. Agora, como é que você vai saber que não interfere se você não fizer um teste? Exatamente. Sabe? Então, até porque não existia antigamente, né? Um teste não existia. Qualitativo, quantitativo, um porta-count, né? Exato. Então, a partir de 1994, já existia nos Estados Unidos, mas a partir de 1994, 1995, com a mudança da lei americana, que começou a passar, né? Eu acho que isso também pode ser um reflexo no Brasil, como você fez umas perguntas no anteriormente, desculpa. Certo. Como que eu vejo a proteção respiratória no Brasil? Tá? Então, o que aconteceu na proteção respiratória? Um trabalho pequeno, de formiguinha, tá? Com algumas empresas multinacionais primeiro, tá? Com algumas empresas nacionais não apostando muito nisso, tá? Ou algumas, muitas empresas nacionais também investiram, apostaram nessa situação. Mas houve um crescimento. Qual é o crescimento? Eu, como sendo professor, né, ministrando cursos em várias universidades aqui, então a gente sempre fala que é a educação de base. Então, a partir do momento... Aliás, a educação é base para tudo, né? Tudo, é o futuro do nosso país. Futuro. E entra também no quesito de proteção respiratória. Então, a partir do momento que a disciplina na área de segurança do trabalho entrou proteção respiratória, e eu, professor Torlone, dei muita aula nisso, tá? Eu dando bastante aula, e vendo pessoas replicando, às vezes eu encontro alunos meus aí na internet, fazendo aí outros trabalhos, mostrando tal, tudo mais, né? falando coisas corretas tal e tudo mais. Então você vê que isso vai pulverizando. É um trabalho pequeno, mas está pulverizando. Tá? Um outro reflexo também. Tá? Eu diria que no Brasil, nós começamos com... Falando em termos de equipamento, eu não tenho uma ideia correta disso. Sim. Mas a gente começou, tá? Sei lá, com multinacionais, empresas multinacionais, como a sua empresa também, utilizando esse equipamento que você falou, um porta-count, o outro, 1, 2, 3, eu diria que uma meia dúzia, 10 empresas, se chegasse nisso,
logo depois do programa de proteção respiratória. Eu acho que não chegava. Até hoje em dia, assim, pela sua experiência, Vladimir, o Porta-Account ainda é pouco conhecido, né? Até porque, infelizmente, aí não é, mas eu sempre, como prevencionista, eu sempre lutei para que os equipamentos de segurança não fossem taxados de impostos. Sim. Eu acho que isso seria um grande ganho para nós prevencionistas, até porque os equipamentos ficam caros. Hoje um Porta-Account é um equipamento de um custo alto, né? Sim. Ele é de extrema importância, mas como outros que vêm importados, nós temos uma taxação muito grande desses impostos. Eu ainda acho que deveria sempre minimizar essas taxas, até para a gente poder ter um investimento maior na segurança do trabalho. E o Porta-Account hoje eu vejo que muitas pessoas ainda não conhecem. Você tem o qualitativo, né? Você vai ver por odores, né? E você vai ter o Porta-Account, que é um equipamento, né? Você poderia falar um pouquinho, né? Nós estamos falando tanta coisa aí, um pouquinho do que seria o levantamento qualitativo e um pouquinho do que seria o quantitativo, né? E qual a importância? Será que existe algum quesito de segurança que diminui se eu não fizer o quantitativo? Por exemplo, na máscara facial, um exemplo desse, poderia dar para a gente? Tá. Falando nessa linha de como está o programa de proteção respiratória, que é o que a gente está discutindo aqui, tá? Dentro dessa linha que você falou de equipamento, então, o crescimento da utilização de equipamentos para ensaio de vedação. As empresas, né, aparentemente estão adquirindo, tem mais pessoas fazendo ensaio de vedação. Então, em 1994, 95, alguma coisa assim, eu diria, obrigado, no início dos anos 2000, talvez, tá, a gente não tinha quase equipamentos Porta-Account. Estou dando um exemplo, o Porta-Account. Até hoje tem muito qualitativo, né? Tem, mas nós temos, eu diria, aí, uns 200 ou mais hoje, tá? Para mais até. No Parque Brasileiro, no Parque Industrial Brasileiro. Tudo bem, o Parque Industrial é grande, então é um número pequeno ainda você falar 200 ou 300 equipamentos. Eu não sei, eu acho que não passa de 300 equipamentos do Porta-Account. Não tem essa estatística ali. Porém, tem um outro equipamento já dentro do que você estava perguntando, que é também quantitativo, né? Analisado quantitativo, que ele é um pouco diferente a metodologia dele. Tá? O Porta-Account utiliza o aerossol do ambiente para fazer o ensaio, tá? Que é então você pega numa área considerada limpa, tá? Não tão suja, mas o Porta-Account ele faz uma inversão. Então, dentro da sala, por exemplo, onde a gente está falando aqui, uma área dessa seria eu posso fazer. Um Porta-Account tranquilamente faríamos, né? Tranquilamente. Ele vai pegar, vai analisar quantas partículas tem aqui dentro, guarda na memória dele, olha, falando bem subjetivo aqui. Sim, através de um software. Aqui tem 5.000 partículas, tá? Aí eu preparo o equipamento para o teste, né? Tem toda uma preparação que é feita, tá? Ele analisa e fala o fator de vedação, não confundir falar fator de proteção com fator de vedação. Sim. O fator de vedação dessa máscara, para ela ser aprovada no ensaio de vedação, de uma semifacial ou de uma descartável, por exemplo, deu abaixo de 100, tá? De uma semifacial e uma descartável. Então, está aprovado essa máscara para a utilização, já para o usuário. Tá? É a aprovação final para a utilização mesmo. Tá? Para selecionado e tal, tudo mais. Certo. Pensando até assim, numa facial. Facial, você está falando? Uma facial. Facial inteira? Uma facial inteira. Uma facial inteira. Se nós tivéssemos o qualitativo, como seria o fator de proteção, agora falando de fator de proteção, e falando ainda de fator de proteção, como seria com o quantitativo? Qual a diferença? Reduz alguma coisa em termos de proteção? Então, para fazer esse comentário, eu precisaria puxar um assunto já que abordou alguma modificação, que teve algumas alteraçõezinhas no primeiro programa de proteção respiratória de 1994 para 2016. Tá? Eu estou aposentado da Fundacentro, eu não sei se a Fundacentro está revendo, está fazendo um outro programa, mas até 2016 é o que está válido. Então houve uma modificação, tá? Que era permitido no programa de proteção respiratória de 1994, ou seja, até 2016... Que foi o primeiro lançamento do programa, né? Até 2016, fazer ensaio qualitativo, e qualitativo depende da resposta do usuário, que você deu exemplo, sacarina, Bitrex, né? Sacarina é doce, Bitrex é amargo, o óleo de banana, que é por cheiro, tá? Que você pode fazer também, pouco utilizado. Acetato de isoamila. Acetato de isoamila, óleo de banana. E fumaça irritante.
Tá? Então, a fumaça hoje é pouco utilizada, também, né? Bastante, por causa do problema de toxicidade. Nem é recomendado. Nem é recomendado, né? Mas está no nosso programa. Tá? Então, a pergunta da peça facial inteira que você fez o comentário. Tá? Na nossa, de 2016, está muito claro que você não deve fazer um ensaio de vedação qualitativo com peça facial inteira. Tá? Por quê? Nos Estados Unidos, nunca foi permitido fazer qualitativo. Então, vamos lá, a peça facial inteira não deveria ser feito qualitativo? Não deveria, eu vou explicar. Porque nos Estados Unidos nunca foi feito. Só que quando foi feito em 94, nós não mudamos isso, nós deixamos fazer o ensaio qualitativo, ou quantitativo ou qualitativo, não tinha falado nada. E aí, em 2016, o que a Fundacentro, né, eu falo nós porque eu era a Fundacentro, o que nós colocamos? Nós não proibimos diretamente falar que não deveria ser feito o ensaio, falamos não deve, né? Mais ou menos isso, tá? Porque colocamos assim, se você fizer um ensaio de vedação numa peça facial inteira, qualitativo, ou seja, depende da resposta do usuário, esse que nós falamos, sacramentar tudo mais, o fator de vedação da máscara, tá? Vai cair, o fator de proteção cai para 10. Tá? De 100 ele cai para 10. Cairia para 10. Isso é muito importante para quem utiliza proteção respiratória. Exato. Imagina se você tem um ambiente lá com uma certa concentração, você cai o fator de proteção de 100 para 10. Isso é algo bastante considerável. Significa, né, que uma peça facial inteira que tem um fator bem elevado e visualmente ela fica igual a uma máscara descartável, o fator de proteção dela. Tá? E cai. Tá? Então, veja bem. Fica aí uma dica importante para os nossos ouvintes. Exato, né? Isso está no programa. Essa queda do fator de proteção. Exato. Imagina uma máscara facial completa caindo de um fator de proteção 100 para 10, né? Exato. Ou seja, 10 vezes o limite de tolerância e 100 vezes o limite de tolerância. É isso, né? Exatamente isso. Tá? E uma outra questão também, você perguntou em relação ao ensaio. Qual seria o ensaio, a comparação entre um ensaio qualitativo e um ensaio quantitativo? Tá? O ensaio qualitativo é um ensaio que depende da resposta do usuário. Tá? Então, depende, e às vezes o usuário consegue, tem toda uma metodologia atrás disso, mas é possível, às vezes, do ensaio dar falso positivo. É possível. Você diz utilizando o quantitativo, o qualitativo. O qualitativo, sim. Qualitativo, tá? Perfeito. E no quantitativo, é praticamente impossível. Até porque você está trabalhando com odor, né? Então a pessoa pode falar sabor, odor. Então assim você vai falar, poxa, senti o gosto? Não senti, senti. Então vai depender muito da pessoa. Ele consegue, de repente, alterar até os resultados. É isso, né? Exato. Tá? Entendi, professor. Então, existe sim, o melhor, falando tecnicamente, seria o quantitativo, tá? O quantitativo. Além disso, no quantitativo, eu falei um pouco do E se nós tivermos o quantitativo, o qualitativo se elimina, né, professor? Não precisa fazer os dois. Não precisa fazer os dois. Tá? Perfeito. Mas você tem dois tipos de quantitativo. Você tem o que eu falei do porta-count e tem um outro também, que é bastante crescente no Brasil, que é o de pressão negativa. Tá? Que é o de pressão negativa. Tá? Então tem um outro modelo. Isso ainda não está inserido no programa. Já está no programa de proteção? Já estava. Que o equipamento é mais moderno. É pouco divulgado isso, né? No Brasil, mas está bastante, viu? Tem bastante gente utilizando. Já começou, bastante gente o negativo. Pressão negativa, E como seria, basicamente, para a gente entender? O quantitativo sempre esteve, porque ele é antigo, lá dos Estados Unidos, da década de 70, para você ter uma ideia. Sim. Tá? Só que o equipamento ele modernizou muito. O que aparece nos programas americanos, o que aparece no nosso programa é diferente. Tá? Diferente não, o equipamento em si não é igual. Tá? Então, o que aconteceu foi que o equipamento modernizou bastante. Tá? O que é esse teste, tá? Mais ou menos? Tá? Você coloca a máscara e o equipamento vai verificar se existe alguma vedação falsa, se está vazando algum ponto na sua máscara. Mais ou menos isso que eu estou falando, tá? Me lembra um pouco a máquina simuladora, né, que nós fazemos. Alguma coisinha. Semelhante isso, que eles verificam a vedação. Tá? Exatamente. Então, existem vários nomes, vários fabricantes aqui no Brasil. Então você faz os mesmos tipos de exercício que faz para o porta-count, tá? Que é o mesmo tipo de exercícios que é feito para o qualitativo também, tá? Só que é um ensaio diferente.
tá? Que você está fazendo. Então está bastante crescente também. Então são 2 ensaios quantitativos que estão crescentes no Brasil. Tá? Eu acho que essa questão da proteção respiratória no Brasil, que essa questão base da educação, as universidades, os técnicos, de engenheiros e técnicos que têm interesse, a gente vê crescente, de ponta a ponta no Brasil, eu diria, tá? Tem feito com que a proteção respiratória está crescendo no Brasil. E tem pessoas que estão crescendo no Brasil, então tem pessoas que estão sendo mais protegidas, tá? Você usa quando dá necessidade do equipamento, mas se você usa dentro do programa de proteção respiratória, importantíssimo, que não basta você dizer que tem o programa, mas se você não tem ele escrito e faz todos os passos do programa, não é consolidado. O senhor está falando um tema muito interessante. Tá? Hoje, quem que é o responsável pela elaboração do PPR? O programa de proteção respiratória não diz quem é o responsável pelo programa, mas ele sempre está na área de SST, tem que ser um profissional de SST, mas ele pode ser delegado, tá? Então, ele pode ser delegado para um terceiro, por exemplo? Ou não? Tem que pode ser também, mas tem um responsável da empresa. Tem que ter o responsável pelo programa, isso. Tem que ser uma pessoa da empresa, exato, né? Exato. Certo. Tá? Eu acho que seria, assim, dentro do que a gente tinha... Normalmente fica da área de segurança e medicina, né, professor? Da área de SST, tá? Na minha visão, Correia, do que eu acho assim, de uma abordagem que a gente tinha que fazer do programa, tá? Seria mais ou menos isso. Eu acho que num próximo momento, alguma coisa, a gente poderia estar discutindo mais. Não sei se você teria alguma pergunta mais específica para fazer aqui. Tá? O assunto é vasto. É muito amplo, né? Muito amplo, acho que é muito importante. Eu gostaria que você fizesse um encerramento dizendo da importância da implantação do programa de proteção respiratória e o que a legislação colaborou para isso também. Olha, eu acho que os colegas da Fundacentro, tá, têm trabalhado, estavam trabalhando nisso, estão trabalhando nisso, né? Uhum. Então eu acho que o papel da Fundacentro nessa área é fundamental, tá? Para fazer essa legislação foi fundamental e continua sendo fundamental para isso, né? Eu vejo que as empresas estão colaborando nisso, tá? Bastante. Nossa equipe lá na BNT, tá? Estudando normas, porque a gente discute várias coisas. Existem 2 coisas dentro da BNT, uma equipe que faz só norma, tá? E uma outra que só discute. Aliás, né, eu também como coordenador da BNT, eu vou falar as nossas dificuldades, né? Exato, professor? Bastante. É muito importante que participem das normas da BNT. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande de contar com profissionais que participem, que estejam dispostos, né, a alterar, a melhorar as condições de trabalho. Eu estou correto também nisso, professor? Claro, perfeito, né? Exatamente. Né? Então, aproveitando o espaço do CB32, que é o Comitê de Proteção Respiratória, também existe um outro grupo que discute a questão de utilização de equipamento. Então, isso é importante a gente ter essa situação. Tá? No geral, para encerrar minha fala aqui... A lei ajudou bastante para isso. Exatamente. Tá? Então, existe uma vontade, mas precisa ser concretizada. Mas quem pega essa questão somos nós. Tá? Apesar de ser um trabalho de formiguinha, é um trabalho de base, mas o fundamental é a educação. No momento que você está formando pessoas, alguma coisa vai. Tá? E eu encerro minha fala falando, isso era um desejo do professor Torlone, ele sempre falava isso, porque no começo eu achava, mas não dá para bater dar murro em ponta de faca. Ele falava, dá, é só você saber onde bater, tá bom? Muito obrigado. E até antes de fazermos o encerramento, eu me lembro que o professor Torlone, ele iniciou um trabalho que ele compartilhou comigo sobre alguns produtos químicos em alta concentração, até você usando um autônomo poderia levar risco, por exemplo, um gás sulfídrico, né? Então, assim, nós temos muito o que estudar, muito o que aprender, né? Estamos aqui na Balasca, agradecer a Balasca pela cessão do espaço, agradecer muito o professor Vladimir. Muito obrigado. Meu nome é Correia, eu sou gerente aqui na empresa, né? É um prazer tê-los aqui conosco e conte sempre com a gente para estar divulgando temas tão importantes quanto a proteção respiratória. Vladimir, muito obrigado. Obrigado por estar conosco. Né? Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Bom, para encerrarmos aí a nossa importante conversa com o professor Vladimir sobre o importante tema proteção respiratória, que vocês viram que é um mundo de informações. Então acessem o YouTube e deixem no comentário, caso vocês precisem ou tenham alguma dúvida, nós estaremos à disposição. Muito obrigado e até uma próxima edição.